Beleza, vamos lá então. Só revisando, a gente começou a falar sobre a parte dos contratos administrativos. A gente começou na aula passada aqui no 115 falando sobre a duração dos contratos, né? Que tem que estar previsto em edital. A cada exercício financeiro aqui tem que ter a disponibilidade de crédito orçamentário, grana, né? E a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Deixa eu ver algum ponto importante aqui que nós vimos esses prazos de 5 anos para contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Tem esse prazo aqui, um número importante, né, para concurso. Lembrar que é para serviços e fornecimentos contínuos aqui, então aquele serviço rotineiro que vai estar sempre ocorrendo. Serviço de manutenção, de limpeza, enfim, algo que não pode parar. A extinção do contrato, né? Tinha essa parte importante aqui, que a administração ela tem a opção de extinguir o contrato. Tem ônus, né? Então, acho que é uma novidade até dessa nova lei. Aí, só que tem que ter esses dois critérios, né? Não pode ser à toa também, não posso simplesmente extinguir o contrato e deixar na mão o contratado. No caso de não dispor de créditos orçamentários, então vamos dizer que não tem recurso ali, afinal é 5 anos de contrato, então é muito tempo. Então pode ser que tenha algum imprevisto ali, não tenha créditos orçamentários, não tenha grana para poder prosseguir ali a execução daquele contrato, então seria uma justificativa para poder extinguir o contrato aqui por parte da administração. Ou, né, essa outra situação aqui, ó, ou o contrato não mais lhe oferece vantagem. Então, a partir do momento que não está oferecendo vantagem ou que não dispõe de créditos orçamentários, a administração tem essa opção agora, a nova lei, de extinguir aí os contratos. Só que tem a regrinha, né, que ocorre na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses contado da referida data. Aí tem essa questão do aniversário e dos 2 meses aqui, da referida data. Aí nós fizemos algumas questões. Parará. Falamos do artigo 107, vamos lembrar o que ele fala aqui. Contratos de serviços de fornecimento contínuo poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Então, máximo de 10 anos. Então, máximo de 10 anos, no caso, novamente, né, de serviços e fornecimentos contínuos. Então, tem que ter essa característica, tem que ter essa natureza de contrato, tá? Então, não pode ser para qualquer tipo, tem que ser serviços e fornecimentos contínuos. Então, aí os casos que podem ser celebrados contratos de até 10 anos, aí tem os vários casos específicos, né? Bens produzidos no país e várias outras situações, materiais de forças armadas, enfim. Estou passando rápido porque é revisão, tá? Foi tudo que a gente passou na semana passada. E o último, que foi o 109, a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado. E aí, qual caso? Nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio. Então, a palavra-chave tem um monopólio, tem que ser o serviço público. A gente deu o exemplo da CPFL, né? Se não me engano, acho que era isso. Da energia, de esgoto, né? Tratamento, saneamento básico. Então, tem que ser serviço público e tem que ter um monopólio, né? Não tem concorrência. Então, aí nesse caso, aí teria um prazo indeterminado. Então, a energia elétrica lá na sua cidade é fornecida por determinada concessionária, não tem concorrência, é só ela que fornece energia elétrica. Então, no caso, a administração não vai ficar fazendo vários contratos, sendo que só tem ela. Então, aí, nesse caso, é a situação que pode ter uma vigência de um contrato por prazo indeterminado. Tá bom? Então, acho que era isso. Alguém quer comentar alguma coisa, relembrar alguma coisa do que nós falamos na semana passada que eu não falei aqui? Beleza? Não, não.
Beleza. Então vamos começar aqui, de fato, aí as novas aí, que a gente tem que aprender hoje. Qualquer coisa interrompe aí, se tiver algo a complementar, é só falar. Então, artigo 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, os prazos serão de. Então, aí nós temos um tipo específico de contrato, que é um contrato que vai gerar receita, e contrato de eficiência, contrato de eficiência. Acho que a gente falou sobre isso, né? Acho que a gente deu o exemplo do quê? Da iluminação pública, não foi? De LED, em Uhum. alguns encontros que nós No diálogo competitivo, né? falamos. Não lembro se foi exatamente nessa situação Uhum. de diálogo competitivo, mas eu lembro que a gente tinha falado, acho que surgiu esse termo nos nossos estudos no contrato de eficiência, e a gente buscou o exemplo de colocar iluminação LED, porque vai gerar economia no longo prazo, enfim. Então, seria um contrato de eficiência. Não sei se teria mais algum exemplo. Se tiver mais algum exemplo, é só citar aí também. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, dos contratos de eficiência e tal, que gerem receita para a administração, os prazos vão ser de quê? De até 10 anos, nos contratos sem investimento. Então, imagina que a empresa lá ganhou a licitação, nesse contrato que não tem investimento, até 10 anos. E até 35 anos nos contratos com investimento. Me veio na cabeça agora o negócio de pedágio, né? Então, sei lá, a empresa ganhou lá e ela vai fazer a manutenção lá da rodovia nas concessionárias. Não sei se estaria, talvez estaria nesse exemplo, né? Seria 35 anos, maior prazo. A Ariadne Então, falou da fotovoltaica. A gente citou esse exemplo também da fotovoltaica. fotovoltaica. Isso está falando do quê? Da contrato de eficiência? Isso, né? O exemplo de contrato de eficiência, né? Isso. Que foi feito em Sorocaba recentemente e a previsão é de economia de R$ 800 mil por ano Tô. de energia. Aí eu vi. Deixa eu ver se o microfone já tá. Dá para usar aqui. Então, beleza. Então, é 10 anos para os contratos sem investimento e 35 anos aí se tiver investimentos. Assim, considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes. Então, ela sempre vai estar fazendo, né, alguma execução lá no contrato, Se realizadas exclusivas. está ganhando, né? Se está ganhando, então não mexe. É, até aposentar. É, ela é mais longo prazo, né? Né? Permanecer ali. Mas que diz que Se não, time que ganha não mexe. o time que está ganhando não se mexe. É. Mas é um prazo bem, bem longo, né? Então, bom a gente. Os trabalhadores, os funcionários vão se aposentar fazendo esse serviço. Vocês estão ouvindo a minha voz legal aí? Tranquilo? Coloquei o microfone aqui. Sim. Beleza. Então é isso. Beleza. Então, no caso do 35 anos, elaboração de benfeitorias permanentes e realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da administração pública ao término do contrato. Então, tudo que for feito ali de benfeitoria, quando terminar lá os 35 anos, vão ser revertidas para a administração pública, tudo que tiver de benfeitoria ali, feito no contrato. Beleza. Artigo 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado o prazo de vigência, quando seu objeto não for concluído no período firmado. Então, vamos lá.
Contrato de escopo. É aquele contrato que tem um objeto definido, que a gente consegue enxergar lá no final. Para a obra é bem difícil de dar exemplo. Então, a gente vai fazer um hospital, a licitação, no final do contrato tem que ter um hospital entregue. Vai fazer um muro de arrimo, tem que ter um muro de arrimo entregue. Então, o escopo está pré-definido. Então, nesse caso, o escopo pré-definido, prazo de vigência vai ser automaticamente prorrogado. Então, se não for concluído ali, imagina que a obra não foi concluída por algum motivo, N motivos, pode ocorrer, automaticamente já está prorrogado o prazo de vigência. Tá? Lógico que vai ter sanção, né? Vai ter suas penalizações aí, ou da parte do contratado, ou da administração, enfim. Quem tiver feito coisa que prejudicou a não finalização do prazo. É importante também ver que prazo de vigência é diferente de prazo de execução, né? Prazo de vigência é o tempo do contrato, que está incluso tudo ali, a parte burocrática, papelada, garantia, tudo, né? Tudo a parte administrativa também. Prazo de execução da obra é diferente. Imagina, a obra termina antes, né? Ela terminou antes ali, mas aí depois da obra tem que ter os aceites, termo definitivo, termo provisório, vai ter os relatórios fotográficos, o fiscal vai fazer, vai analisar, vai ver se está tudo certinho, termo definitivo, garantia, pagamentos, nota fiscal, enfim, né, todas essas coisas. Então, o prazo de execução é uma coisa, agora está falando de prazo de vigência. Então, o prazo de vigência ele é prorrogado se não for concluído. No caso de escopo definido, lembrar dessa palavra, escopo definido, quando tiver esse escopo definido. Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer da culpa do contratado. Então, lógico que não seria só simplesmente prorroga o contrato e amém, né? Não. Então, no caso de culpa do contratado, né? Vamos pensar o exemplo. Ele ficou enrolando lá, não fez no tempo que estava certo. Não colocou mão de obra adequada, não tinha capacidade técnica para fazer, né? Coisas que nem acontecem na obra pública, né? Aí é culpa do contratado. Aí o contratado será constituído em mora, ou seja, multa, então multa para o contratado, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas. Vai ser aplicada a parte de sanções administrativas também. A administração poderá optar pela extinção do contrato. Se ela quiser optar, não cumpriu, não quero mais a empresa, né? Aí extingue o contrato. Nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. Então, aí ele tem que verificar como que ele vai continuar, né, com a execução. Beleza? Então, alguma coisa aí para comentar? Não. Beleza? 112. Prazos contratuais previstos nessa lei. Não exclui nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. Prazos contratuais previstos nessa lei não vai excluir os prazos de uma outra lei, né? Vamos dizer assim, não vai se sobrepor. Contrato, artigo 113. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra. A vigência máxima é a soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra, mais o prazo relativo ao serviço de operação e de manutenção. Então, basicamente é isso, né? Não lembro exatamente a definição aqui a letra da lei, mas eu lembro que essa prestação de serviço associada é quando a empresa também tem que fazer manutenção, né? Ela terminou a obra e ela continua a obra ou o que tiver sido contratado lá,
e ela continua com a responsabilidade da operação e da manutenção. Neste caso, então, a vigência máxima soma tudo, soma tanto o fornecimento ou a entrega da obra, com, né, mais o prazo de operação e de manutenção. Porém, né, este é limitado a 5 anos, contados da data do recebimento do objeto inicial. Então, imagina que seja uma obra, sei lá, né? Bom, e finalizou, e aí tem mais 5 anos no máximo 5 anos da data do recebimento do objeto. E autorizada a prorrogação na forma do artigo 107. Artigo 107 dessa lei. Deixa eu ver o que fala no artigo 107 aqui, não? Contratos de serviços contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente. A vigência máxima decenal, de 10 anos. Então, beleza. Então, é 5 anos prorrogável por mais 5, né? Vamos dizer assim. E o artigo 114, o contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 anos. Então, são vários númerozinhos aqui, né? Vários números. Ó. A operação continuada, a vigência máxima de 15 anos. O regime de fornecimento e prestação de serviço associado, que é o que tem operação e manutenção depois de concluída a obra, é limitado a 5 anos, prorroga mais 5, né? Decenal, aqui no artigo 107. A gente tem também o contrato conclusão de escopo pré-definido, que é aquele que entrega um objeto que a gente consegue definir exatamente, né? Personalizar ele, vamos dizer assim. O prazo de vigência é automaticamente prorrogado, então ele vai ser prorrogado se não for concluído no período firmado. Se culpa do contratado é multa e sanções administrativas, e pode também extinguir o contrato, caso não seja, né, interesse aí. E nesse de contrato de eficiência, a gente tem 10 anos quando é sem investimento e até 35 anos com investimento. Realmente isso aí. Deixa eu ver se eu abro meu notebook. Deixa eu ver. Predomina o prazo de 10 anos, né? E tem o de 15 para parte de informática, tecnologia de informação, Tecnologia de informação. e 35 anos para investimentos. De resto, vamos colocar da cabeça 10 anos. Sim. Tem algumas questões? Aham, só um minutinho. Eu não Ah, sei se essa aqui ela puxou, acho que ela puxou algumas outras fontes aqui, então é melhor Você vai eu. mandar ela formar as questões agora, é isso? Então eu tenho aqui no notebook LM, eu tinha feito. Deixa eu ver se tá batendo. É que Peraí. tem um jeito que eu Ah, faço assim que ele fica bom, se quiser. acho que já tá aqui. Já. Já? Deixa eu ver se. Tá bom. Deixa eu ver. Tá dando para ver? Tem que Se tiver aumentar. muito fora, Ah, a gente melhorou. faz outro. Melhorou. Vamos ver aqui, ó. Aí vocês participam aí com a opinião de vocês. Para contratos de serviços e fornecimentos contínuos, qual a vigência inicial máxima permitida pelo artigo 106 da lei? E qual o prazo máximo total, incluindo prorrogações, conforme o artigo 107 foi eu que falei? Foi, né, na aula passada, né? Sim. Foi. Tá. Aí qual que é a resposta? Vigência inicial de até 10 anos, sem a possibilidade de prorrogação. Vigência inicial de 5 anos, com prorrogações sucessivas até o máximo de 10.
vigência inicial de 5 anos, com prorrogações sucessivas até um máximo de 15, e vigência inicial de até 1 ano, com prorrogações sucessivas até um máximo de 5 anos. 5 a 10. B de bola. B de bola? Concordam? Isso. Pode participar aí, viu, gente? Fala aí. Também vou descobrir agora aqui. Então, o artigo 106 permite uma contratação inicial de até 5 anos. E o artigo 107 autoriza prorrogações que podem estender a vigência total para um máximo de 10, né? Beleza. Seria da aula do encontro passado aqui. Primeiro, a duração do contrato regido por essa lei. É o 106. 26. A administração poderá celebrar contratos por prazo de até 5 anos. Mas pode ser serviço de fornecimento contínuo. Então, a gente tem que lembrar dos serviços de fornecimentos contínuos. Todas essas definições nós já vimos lá, né, nos encontros anteriores. Serviço de fornecimento contínuo, serviço de fornecimento associado, por escopo, de eficiência. Beleza. Próxima. O que caracteriza um contrato por escopo? Qual a principal disposição do artigo 111 da Lei 1433 sobre sua vigência? É um contrato de prestação contínua, cuja vigência se extingue ao final do prazo fixado, mesmo que o objeto não tenha sido concluído? É um contrato para obtenção de um bem ou obra específica, e sua vigência é prorrogada automaticamente até que o objeto seja concluído e entregue? C. É um contrato com prazo indeterminado, utilizado para serviços essenciais, sua vigência depende de disponibilidade orçamentária anual? D. É um contrato que exige a formalização de um termo aditivo para prorrogação, caso o objeto não seja concluído no prazo, sob pena de extinção? É C? Não estou lembrado. A Ariadne falou B. Acho que é B de bola também. Lembra do contrato de escopo, que é aquele bem definido, que a gente tem um objeto entregue no final, exemplo do hospital, exemplo de arrimo e tal. E aí, agora com a nova lei, ele é prorrogado automaticamente. Já vai ter as suas medidas de sanções e mora lá para o contratado, se for culpa dele. E isso até que o objeto seja concluído e entregue. A regra geral é essa. Ah, tá. Tem alguma coisa que tem prazo indeterminado? Tem. É aquele que não tem concorrência, né? Fornecimento de energia, Exato. de serviços públicos, né? Serviço É público verdade, não tem concorrência, né? Verdade. e que tenha. Nossa, qual que é o termo mesmo? Né? Exclusividade, Monopólio. né? É, Monopólio. 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 Serviço público é E para monopólio. serviços públicos, né? Especificamente. Lembra das duas palavras-chave: serviço público e monopólio desse serviço. Tem os dois, no caso. Por exemplo, a CPFL, concessionária de energia. As outras aqui, que esse contrato de prestação contínua, beleza. Contrato com prazo indeterminado utilizado para serviços essenciais. A vigência depende da... Esse seria o caso aí, né? Uhum. Esse aqui é um contrato que exige a formalização de um termo aditivo para prorrogação, caso o objeto não seja cumprido. Esse já é um normal, né? Conforme o artigo 109 da lei, qual situação específica a administração pode celebrar um contrato? Prazo de... Olha lá. Já deu a resposta. Você perguntou e tá aí. Contratos por escopo, como obras de engenharia, que podem durar até a sua conclusão sem data final definida.
contratos de eficiência que gerem economia para a administração com ou sem investimento do contratado, nos contratos em que seja usuária de serviço público, fornecido em regime de monopólio, em contratos de serviços fornecimentos contínuos, desde que a vantagem econômica seja atestada anualmente. C. Sim, É mesmo. exatamente. É o que a gente acabou de falar, né? Questão anterior aqui. Qual é a vigência máxima estabelecida pelo artigo 114 da lei para contratos que prevêem a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação? Tecnologia TI é 15 anos. Alguém contesta? Beleza. De acordo com o artigo 106 da lei, a administração tem a opção de extinguir um contrato de serviço contínuo sem ônus. Em que momento essa extinção pode ocorrer? Apenas ao final do prazo total de vigência do contrato, seja ele de 5 ou 10 anos? Apenas na próxima data de aniversário do contrato, não pode ocorrer em prazo inferior a 2 meses contados dessa data? Somente se houver falta de créditos orçamentários, não sendo possível extinguir por falta de vantagem, ou a qualquer momento, desde que notifique o contratado com 60 dias de antecedência. Pra B, né? Aliás, ele Igual falou a B também, é B, né? aula passada, É o lembrar. aniversário mais 2 meses. A próxima data de aniversário e não pode ocorrer em prazo inferior a 2 meses contados dessa data. Qual a duração máxima? Qual a duração máxima de um contrato de eficiência que gera economia para a administração? Envolve a realização de benfeitorias permanentes pelo contratado que serão revertidas ao patrimônio público. Até 15 anos, equiparando seus contratos de sistemas de TI, prazo indeterminado, que gera economia gerada, até 35 anos, considerando o longo prazo para a amortização do investimento realizado, ou até 10 anos, pois é o prazo padrão para contratos que geram receita. 35 anos, né? Se tiver investimento. Ela não sabe também. Exatamente. Até 35 anos se tem investimento, e se não tem investimento, quantos anos? Era 10. Ou era 15? 10. 10 anos. Tudo é 10. O único que é 15 é TI. TI. 10 anos sem investimento, 35 anos. É, o esqueminha eu coloquei no chat. De acordo com a jurisprudência do TCU e os princípios da lei, qual a principal diferença entre a prorrogação e a renovação de um contrato administrativo? Aqui fugiu um pouco, eles pegou as informações complementares ali de jurisprudência. A prorrogação é um ato unilateral da administração, enquanto a renovação é sempre um ato bilateral que exige concordância. Prorrogação é a alteração do prazo do contrato original, mantendo-se o mesmo vínculo, enquanto a renovação implica um novo contrato com possível inovação de direitos e obrigações. C. A prorrogação só é permitida para contratos de serviço contínuo, enquanto a renovação se aplica ao contrato público. D. A prorrogação e renovação
são termos sinônimos utilizados para estender a vigência de qualquer contrato. E agora, basicamente, qual a diferença de prorrogação de renovação? Prorrogação e renovação. Prorrogação é ato unilateral da administração, enquanto renovação é sempre um ato bilateral. Inovação. Alguém falou. Aliás, ele chutaria A. Vamos ver. Teve alguma coisa da semana passada que precisava da concordância do contratado, né? Deve ser A mesmo. João, quer chutar? Se fosse pra chutar, seria A mesmo. Mas porque parece que faz sentido. Como que a gente vê a dica aqui? Pense se o ato de estender o prazo mantém a relação jurídica intacta ou se cria uma nova relação. Estendendo. Estou criando uma nova relação jurídica? Acho que não, né? Não é a A. A dica É a dele B. indicou a letra B. Tanto a prorrogação quanto a renovação em regra são atos bilaterais que dependem da manifestação de vontades. Não, de vontade de ambas as partes, né? Então, ó, a B fala aqui, a prorrogação é a alteração do prazo do contrato original, mantendo o mesmo vínculo, enquanto a renovação implica um novo contrato, com possível inovação de direitos e obrigações. A prorrogação estende a relação jurídica existente. Isso daí não está na lei, né? Isso daí é jurisprudência, né? Em jurisprudência. A renovação, por sua vez, extingue a relação anterior e inicia uma nova, mesmo que com um objeto idêntico. Nossa, essa aqui é difícil, hein? Fugiu, né? Explicar, vamos ver se explica pra gente. É compreensível a sua dúvida. Coisa de prorrogação e renovação dos contratos administrativos. É Então, isso daí complexo. a gente não chegou a ver, né, com essas palavras, porque é jurisprudência. Nuances doutrinárias e jurídicas. Sua resposta estava focada na natureza do ato, unilateral e bilateral. Então, a resposta considerada correta do seu teste se concentra na continuidade do vínculo contratual. Prorrogação, alteração do prazo do contrato original, mantendo o mesmo vínculo, enquanto a renovação implica um novo contrato. É basicamente isso. Renovação implica um novo contrato, com possível inovação de direitos e obrigações. A prorrogação, não. Tem alteração do prazo, mas mantém o mesmo vínculo. Esse é o entendimento dominante da doutrina. Uhum. Muito bem. Choro. A gente tem mais uma só. Não, mais duas. Um contrato de fornecimento e prestação de serviço associado prevê a entrega de equipamentos e, posteriormente, a sua manutenção por um período. De acordo com o 113, como é definida a vigência máxima desse tipo de contrato? Vigência máxima é a soma do prazo de fornecimento inicial, o prazo do serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 anos e prorrogável por 10. A vigência máxima é de 10 anos, dependente da divisão do tempo do fornecimento e manutenção. Se a vigência é determinada apenas pelo prazo de fornecimento, manutenção sendo objeto de contrato separado, ou D, a vigência máxima é de 5 anos, englobando tanto o fornecimento inicial quanto o serviço de manutenção. Né? 5 e 10. Ele fala da soma, né? Sim. Ele fala da soma e ele fala que começa a valer o prazo depois que entrega o objeto, né? Conclui a obra, o fornecimento inicial, né? Então, esses 5 anos é depois que entregou
o serviço, vamos dizer assim, quando inicia a operação e manutenção. Aí tem mais 5 anos, então teve todo o contrato. Imagina que demorou 2 anos lá para executar o contrato, aí entregou. Aí começa a operação e manutenção, aí tem mais 5 anos, que pode ser prorrogável por mais 10. Então não é só 10, né? 10 mais a execução lá do objeto. E a última. Em quais casos previstos no artigo 108 da Lei 14.133, a administração pode celebrar contratos com prazo de até 10 anos diretamente em hipóteses de dispensa de licitação. Em hipóteses que envolvam alta complexidade tecnológica, defesa nacional, segurança nacional e transferência de tecnologia para o SUS, casos de emergência ou calamidade pública para garantir a continuidade dos serviços, na aquisição de gêneros perecíveis e na contratação de associação de pessoas com deficiência, ou para todas as hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor. Eu iria de A. Não tô lembrado, não. Foi da aula passada, assim. Dica: pense nas hipóteses de dispensa de licitação, que são de natureza mais estratégica e de alta complexidade para o Estado. Vocês acham que há? Acho que sim. Isso mesmo. Artigo 108, elenca hipóteses específicas de dispensa do artigo 75, que por sua natureza estratégica e complexa justificam a celebração de contratos com vigência de até uma década. Beleza. Pontuação 8 de 10, 80%. E pulou, não pulei. Isso aí. Pulei uma, será? Deixa eu ver. Qual que eu pulei? Não, foi sim. Então, beleza, gente. Então é isso aí. Da minha parte, Obrigado, feito. Gabriel. Agora o Valeu. João Paulo vai do 115 até o 120. Aparecendo minha tela aí já? Sim? Beleza. Então, dando continuidade aqui do artigo 115, a gente começa o capítulo 6, a execução dos contratos. Então, artigo 115. Contratos deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, né? Basicamente falando, né, que o contrato tem dois lados, cada um deles vai ter suas responsabilidades, né, de acordo com a lei de licitações e o que está constante no contrato, né? Caso alguma falhe, né, vai ter consequências. Parágrafo 1º. É proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo, ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. Então, proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço. Considerando também essa hipótese aqui, né? Trocou o mandato, trocou a posse do chefe do órgão. Isso não é motivo para a administração retardar a execução de um contrato, a execução da obra ou um serviço que está em algum contrato com um terceiro. Parágrafo 2º e 3º, aproveitados, né? Parágrafo 4º.
nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Então, vamos dar um exemplo aí, vai abrir um sistema viário novo, uma avenida, tem que fazer supressão de árvores, vai exigir uma licença prévia ali. A administração, então, ela tem que conseguir essa licença prévia antes da divulgação do edital. Licença prévia ambiental, então, ou manifestação prévia, tem que ser obtida pela administração, quando for de responsabilidade dela, né, antes de divulgar o edital. Mas tem uma parte das licitações lá para trás que fala que pode ser previsto o licenciamento ambiental como parte do escopo, né? É uma exceção essa regra aí. Mas quando não tiver isso no escopo da contratada, isso tem que ser obtido pela administração antes da divulgação do edital. Parágrafo 5º. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, né? Então, deu um problema lá, alguma coisa, né, que está impedindo a continuidade do serviço, ou então a administração ela faz uma ordem de paralisação ou suspende o contrato, o cronograma de execução dele vai ser prorrogado automaticamente pelo tempo, né, que foi suspenso, paralisado ou impedido, né? E isso tem que ser anotado mediante simples apostilamento, né? Simples apostila é um ato administrativo, né, da administração. Parágrafo 6º. Nas contratações de obras, verificadas a ocorrência disposta no parágrafo 5º desse artigo, por mais de um mês, a administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício de sua execução, né? Então, se tiver um serviço contratado ali, né, tiver tido impedimento ou uma ordem de paralisação, ou então suspensão do contrato, se passar de um mês, a administração deverá divulgar no site, né, e também uma placa ser fixada em local da obra, de fácil visualização para os cidadãos. Tem que avisar o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício. Uma coisa aí que eu acho que é raro de se ver por aí, né? Tiver muita obra paralisada e tem divulgação na frente da obra, né? Por que ela está paralisada? Não sei se algum de vocês já viram, mas eu nunca vi. Parágrafo 7º. Os textos com informações do que trata o parágrafo 6º desse artigo deverão ser elaborados pela administração, né? Então, esse aviso aí ele tem que ser elaborado pela administração. Partindo para o artigo 116, ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência, para reabilitados da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas. Isso aqui era até uma condição para o requisito, na verdade, né, na parte de habilitação, né, dos licitantes, né? Então, se ele for habilitado seguindo essa regra, né, então, durante o contrato, ele também vai ter que seguir. Vai ter que cumprir com uma reserva de cargos previstos em lei para pessoas com deficiência. Pelo que eu lembro, esse daí precisa ter, né? Para PCD, reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. Então é obrigatório, né? Uhum. Tem outros Não dois ser que não... exigido na habilitação, Isso, tem nada outros mais dois justo que que não ser são exigido durante a execução obrigatórios. do contrato também, né? Oi? Tem outros dois que não são obrigatórios, mas a administração ela pode exigir, se ela quiser. Que é para egressos, né?
do setor prisional e para mulheres vítimas de violência, né? Uhum. Aqui ele não fala especificamente desses, né? Que você falou aí, mas tem reserva de cargos previstos em outras normas específicas. Então, imagino que É, seria, nesse caso, a administração exigindo a habilitação, ela pode exigir também aí na. Aí pode não, ela deve exigir também durante o contrato que seja cumprido isso, né? sim. Parágrafo único. Sempre que solicitado pela administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos, só que se refere ao caput desse artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. Então, a administração vai fiscalizar, né, se está sendo cumprido, vai solicitar, né, o contratado que ele prove isso. Ele vai indicar ali quais empregados que preenchem cada um desse tipo de reserva de vagas citado acima ali. Artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Tem informação importante. A execução do contrato então, tem que ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais de contrato. Representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, né? Artigo 7º que fala dos agentes públicos, né? Fala que tem que ser preferencialmente servidor, né, de carreira, algo assim, né? Uhum. Não lembro agora especificamente. É isso mesmo. É, mas não é obrigado que seja, né? Preferencialmente, se não me engano, né? Diferencial, isso. Aí fala que tem que ter curso de atribuição ou curso de licitações, um negócio assim. Então, o contrato tem que ser acompanhado e fiscalizado por um ou mais fiscais de contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme o artigo 7º dessa lei, ou pelos seus substitutos. Permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Então, a administração ela pode contratar terceiro para poder ajudar na fiscalização, né? Só que o ponto importante aqui, que fala para assistir e subsidiar os fiscais. Não fala para substituir os fiscais. Então, mesmo que seja contratado, né, uma empresa terceira para auxiliar a fiscalização, a administração vai ter que ter um fiscal ou mais, né, do contrato. Vão ser assistidos e subsidiados pela empresa terceira, não substituídos. Uhum. Parágrafo 1º. Você falou que Fiscal do tem que contrato. ter curso, é Oi? isso? Você falou que tem que ter Não curso? entendi. O fiscal de contrato tem que ter curso? Tem um. Vamos clicar aqui. Não, não foi. Procura aqui rapidão. Fala que tem que ser capacitado, né? É É que eu sou fiscal de capacitado. contrato, né? Agora, não lembro de ter feito nenhum curso específico. Eu também sou fiscal de contrato, mas também não fiz nenhum curso. Estamos na mesma. Tô Aqui fazendo é aqui com artigo vocês, né? 7. Então, por falta de curso, não vai ter. Conhecimento, autoconhecimento. É. Aqui é o artigo 7º. Ele fala aqui. Caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais de execução dessa lei, que preenche os seguintes requisitos. Preferencialmente servidor efetivo ou empregado público, atribuições relacionadas a licitações e contratos, isso aqui que eu acho que eu falei, possuam formação compatível ou Tá. qualificação atestada por certificação profissional, emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Então, Eu fiz um vai cursinho me de referir mais isso. gestão pública, mas é um cursinho bem básico. Acho que já serve para alguma coisa, né? Eu não fiz nenhum desses. Me colocaram como fiscal de contrato, mas enfim. Vamos voltar lá.
Era artigo 117, né? Que estava. Mas qualquer coisa também tem sites do governo aí que tem curso de graça sobre isso daí. As prefeituras Tem. podem influenciar Isso os colegas a fazer É, isso, né? eu comecei a fazer o que você mandou lá no Tribunal de Contas de São Paulo. Uhum. Fiz umas aulinhas lá eles dele são já. bons, esses cursos aí, E são bem feitos, né? TCE, Isso. bem feitos. E a responsabilização vai vir do mesmo jeito se a gente não se atentar. Ah, velho. Então, Com tem que certeza. correr atrás. Uhum. Exatamente. Beleza. Continuando aqui, o parágrafo 1º, né, do artigo 117, fala que o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, né? Então, não fala, né, de ter um, um portal, um mecanismo, assim, um site, um aplicativo contratado, né, pela administração pública, e fala que o fiscal do contrato anotará em registro próprio, né? Se a administração tiver alguma ferramenta melhor, ele usa, mas o que a lei pede é que o fiscal anote em registro próprio todas as ocorrências, né, e determinar o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. Parágrafo 2º. Essa parte, Fiscal. desculpa, Oi? João, interromper, desculpa. Essa parte aí que a Tranquilo. gente está vendo, além da parte de lei, né, de licitação, é um assunto que vem, às vezes, fora, né, da parte de licitação, que entra em fiscalização mesmo, né? Então é Sim. interessante que não é só a lei 14.133. A gente acaba estudando aí algumas coisas que são cobradas em outros tópicos aí, de editais também, querendo ou não. Sim. Uhum. E esse comentário que eu fiz aqui de anotar em registro próprio, eu não cheguei a ver questão sobre isso, mas eu imaginei que possa ter alguma questão e falar que o fiscal do contrato deverá anotar as ocorrências em sítio eletrônico oficial. O Globo já fala em outras coisas assim. Acho que uma banca aí pode trazer esse tipo de coisa para confundir, né? Me Mas veio na aqui. cabeça também isso. Uhum. Valeu. O parágrafo 2º aqui fala que o fiscal do contrato informará seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. Bom, eu já não sei se eu consigo imaginar algum exemplo aqui, que o fiscal do contrato, que ultrapassa a competência dele, que ele tem que informar em tempo hábil para o superior dele. Isso é alguma coisa muito superveniente, né? Alguma decisão que precisa, por exemplo, anular o contrato, cancelar o contrato, ou alguma decisão que tenha Isso é característica verdade. de gestão, que assim, tem as funções do gestor do contrato. Então, tem Que situações que o fiscal não pode fazer, que quem tem que fazer é o gestor do contrato. tipo, por exemplo, a administração ela pode prorrogar o contrato, pode extinguir o contrato, mas o fiscal não é ele que faz isso, né? Uhum. Então, vai imaginar que o fiscal perceba que o contrato está próximo do fim, e aí ele tem que passar, né, essa demanda aí para o superior dele, né, informar para que em tempo hábil seja prorrogado ou então feita uma outra diligência aí para que não esteja na competência dele, né? Um bom Exatamente. exemplo esse também do contrato próximo do fim, né? Parágrafo 3º, né? O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Parágrafo 4º. Na hipótese da contratação de terceiros, né, no caput desse artigo, né, que são os terceiros aqui que podem ser contratados para assistir e subsidiar o fiscal, tem que ser observadas as seguintes regras. A empresa ou o profissional contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas. Firmará termo de compromisso de confidencialidade
e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal do contrato. Então, ele tem que assistir, né? Quais são os termos, né? Assistir e subsidiar o fiscal do contrato. Ele não vai ter atribuição própria de fiscal e nem exclusiva. A atribuição continua sendo fiscal. Mas, né, ele vai responder, tem responsabilidade civil objetiva, né? Acho que são duas palavras aqui que pode confundir em questão, né? Responsabilidade civil e objetiva, né? Não é responsabilidade penal, né? Nem subjetiva. Não sei se pode aparecer isso em alguma CESP da vida aí para julgar certo ou errado. E inciso 2, né? Contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Então, apesar de ter um terceiro subsidiando e assistindo o fiscal do contrato, né? O fiscal do contrato não ficará sem a responsabilidade, né? Essa contratação não eximirá ele da responsabilidade da fiscalização do contrato. Artigo 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato, né? Então tem que ter uma obra, né? Tem que ter alguém lá na obra, né? Que vai representar o contratado, né? Não necessariamente o CNPJ ali, o dono da empresa, vai poder estar no canteiro de obras. Vai ter o preposto ali. O engenheiro da obra, o encarregado, alguém ali. No artigo 119, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto de contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou de materiais nela empregados. Isso aqui é importantíssimo. Qualquer problema, né, qualquer má execução, um termo chave, né, qualquer vício que tenha na execução do contrato, né, o contratado será obrigado a reparar. Ele não tem escolha, né? A fiscalização apontou ali só surgiu uma trinca na parede, né, durante a execução da obra. Ele notifica, o contratado vai ter que ser obrigado a reparar isso. E no artigo 120, né, por último, mas não menos importante, o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, em razão da execução de contrato. E não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. Então, o responsável ele vai responder, ele vai ser responsável, o contratado vai ser responsável pelos danos causados, tanto para a administração quanto para terceiros, né? Um exemplo aí, uma obra de drenagem, tem uma escavação, né? Essa escavação atinge uma profundidade ali que acaba gerando recalque em alguma casa antiga aí de fundação superficial meio fraca, né? Gera umas trincas, e aí a responsabilidade é do contratado, não da administração, né? E aí fala que não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade de fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Então, apesar de ter a fiscalização, a responsabilidade continuará sendo do contratado. É isso que eu entendi aqui dessa frase final aí. O que vocês É entenderam dessa parte? o Não excluirá. fiscal, ele não pode fazer vista grossa. Vai dar nada, isso daí é coisa pequena. Não tem essa, não. Ele tem que Uhum. tá. Certo. Não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade. É que está Fiscalização. invertido, né? É a fiscalização, o Aham. acompanhamento pelo Sim. contratante. Não, a fiscalização, ela não reduzirá nem excluirá a responsabilidade. O que daria para confundir aqui? Se tivesse uma crase aqui, ó, mudaria todo o sentido da frase, né? Isso daí é um artigo, daí não pode ser crase. Aham. Não excluirá nem reduzirá a responsabilidade. Fiscalização. Daí mudaria, né?
Mudaria aqui. Daria a entender que aí o A contratado responsabilidade ele da não vai expedir fiscalização nem daí, né? reduzir. Aham. É. Beleza, com isso termina aqui essa parte. Era do 115 a 120, né? Isso. Aí eu separei umas questões aqui. É, isso aqui da CESP, ó, desse ano já. Julgo o item a seguir. A execução do contrato será acompanhada por um ou mais fiscais devidamente designados pela administração pública, sendo vedada a participação de terceiros na fiscalização. Certo ou errado? Errado não Eu tá. Mas não pode acho ser que é errado. substituído, né? Não, Oi? não Eu acho pode. que tá É que não errado. pode ser vedada a participação do terceiro, né? Então, tá errado. Eu acho que está Essa na questão da questão de Eu, participação de vedada. eu acho que tá terceiros, errado também. a fiscalização da própria empresa contratada e Uhum, também isso. de outros ministérios, né? Eu acho que o Tribunal de Contas ele pode fazer fiscalização, o Ministério Público, acho que sim. Uhum. Errado mesmo. Ele cita aqui o artigo 117, né, que fala que é permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar, né, o fiscal do contrato. Mas pensando por esse tipo de fiscalização dos órgãos de controle aí, fiscalização própria da contratada, né, também estaria errado. Eu acho que o foco mais é do fiscal, né, nesse caso, que seria, por exemplo, Sim. contratar um terceiro, um fiscal terceiro para acompanhar ali, para fazer uma... Ai, como que é o nome? Uma assessoria ali, né, uma consultoria, vamos dizer assim. Então, então pode ter o fiscal mesmo ali do contrato, um outro fiscal contratado que atuaria, na verdade, acompanhando, fazendo uma consultoria. Então, não é vedado. Acho que nesse contexto, acho que é mais focado no fiscal, mas eu entendo o que a Tainara O comentou, que né? Da vai fiscalização acontecer, faz ó, sentido também. que deve acontecer também, é um vereador ir lá querer ver como é que tá. Com certeza ele Uhum. vai. Né? Sim, com certeza. Ele vai lá para atormentar. População. Qualquer Uhum. pessoa, né, pode fiscalizar, na verdade, né? Uhum. O próprio prefeito, né, o André, você que é de Sorocaba, ele vai bastante em obra te lá fazer filme pro Instagram. Exatamente, prefeito, vereador, o que mais vai? Separei uma outra aqui. Na execução dos contratos administrativos, é proibida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar representantes da administração pública para acompanhamento e fiscalização dos contratos? Tá errado, né? Acabamos de falar isso aqui. É limitada a utilização pela administração pública de apenas um fiscal para cada contrato? Certo ou errado essa? Negativo. Errado. Errado. É, um ou mais, né? Que fala na lei. É interrompido o auxílio técnico dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração pública ao fiscal do contrato? Não, Esquisito isso aqui, né? Ele fala que o fiscal do contrato vai ter assessoramento jurídico dos órgãos internos, né, da administração. tem o departamento jurídico e da controladoria. Eles Isso, ficam de olho, né? isso. O jurídico é mais a parte, né, de direito, parte de lei, legislação. E a parte de Uhum. controladoria, daí, pelo menos aqui, tem um colega nosso que ele é engenheiro, que ele trabalha lá ele mudou para lá para a controladoria, e ele fica olhando os processos na parte técnica, né? Interessante. Uhum. Bacana. Daí ele cobra esclarecimentos, né, sobre algumas coisas que não estão claras ou estão incorretas, entre outras coisas. Uhum. Sim. A D aqui é inapropriada a função de fiscal de contrato determinar o que for necessário para a regularização das faltas e ou defeitos observados. Erradíssimo esse número. Sobrou letra E. É dever da contratada manter preposto aceito pela administração pública no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Perfeito. Fala que, né, o erro da primeira, né, que é permitido a contratação de terceiros. Na segunda aqui, o erro é falar que apenas um fiscal, né,
ela fala, pede um ou mais fiscais do contrato. Na C, o erro é sempre interrompido, né? Fala que o fiscal do contrato será auxiliado. E na D, né, fala que o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos direitos observados. Ou seja, não tem nada de inapropriado em ele fazer isso. E na E, né, fala que o contratado deverá manter preposto, aceito pela E não, administração no local da e não é obra ou do qualquer serviço para preposto, né? representar. Não é qualquer preposto, ele tem que estar aceito pela administração. Ou Aceito, seja, boa. está documentado, tem lá o registro do preposto, né? Não é apareceu qualquer um lá, eu sou preposto. Não, Aham. é. Preposto aceito pela administração. Boa. Hum, legal. Mais uma Essa aqui. parte do preposto, eu não sei se vai falar aí depois na lei, mas igual a gente, por exemplo, quando é fiscal, a gente não pode lidar diretamente com os funcionários, né? Tipo, exigir dos funcionários da empresa, por exemplo, contratado. É. A gente tem que lidar diretamente com o preposto, exigir do preposto uma regularidade, uma regularização da obra, determinada situação, mas nunca, eu sei que na prática né, Diretamente do não é bem funcionário. assim às vezes, né? Mas o correto, né? É lidar direto com o preposto. Uhum. Boa, bem lembrado. Para essa outra questão aqui, considere que o município X contratou a empresa Y para executar obras de recapeamento de parte da malha viária da cidade. Em determinado trecho, a máquina responsável pelo adensamento de parte do terreno causou rachaduras em casas da região. Os moradores dessas residências procuraram a ouvidoria da prefeitura para relatar o problema e pedir a sua imediata correção. Além disso, foi relatado ainda que a obra foi mal executada, que a rua permanece com uma série de ondulações e que a obra precisa ser reparada. Com base na Lei 14.133, o ouvidor poderá informar, de maneira correta, que letra A empresa Y e o município não podem ser responsabilizados pelos danos, pois as obras atendem o interesse público que prevalece sobre o interesse privado? Certo ou errado? Se a obra foi mal executada, é responsabilidade da contratada, né? Exatamente. Errado é o seguinte. E pode ser do A fiscal empresa também, que não fez a fiscalização correta, né? Junto, né? Na verdade, uma corresponsabilidade também. Na letra B, fala que a empresa Y deverá reparar os problemas ainda existentes na obra, mas não deverá indenizar os moradores, pois a relação contratual foi travada diretamente com o município. Certo ou errado? Aham. Errado, né? E se cair uma casa, como é que Não. faz? O que que vai Exatamente. indenizar? É O que a que vai indenizar, né? responsabilidade da contratada. Segundo o artigo 120 lá, né? Sim. Na letra C, o município responderá de forma exclusiva perante os moradores, bem como deverá reparar os problemas da execução da obra, caso fique comprovado que a execução foi continuamente fiscalizada pelo poder público. Então, né? Se foi fiscalizado e foi feito vista grossa, como é que fica? Mas aí é o Eu acho que esse é artigo errado. 120 aqui, ó. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato. Uhum. Ele é responsável pelos danos a terceiros. Então, não é o município que vai responder de forma exclusiva, né? Na letra D, fala que a empresa Y será responsável pelos danos que eventualmente tenha causado aos moradores, bem como deverá reparar as correções na obra. Certo Uhum. ou errado? Acho que é essa. Certo. Certo. Também acho que é essa. E letra E fala que o município responderá diretamente aos moradores pelos danos que decorram da execução da obra e deverá buscar junto à empresa Y o eventual ressarcimento, pois a responsabilidade desta é subsidiária. Daria para confundir, né?
Tem essa Mas, responsabilidade subsidiária do município, né? Mas a empresa que tem que ressarcir. Mas eu Ou acredito eu assim. ia falar que é a responsabilidade subsidiária. Acho que a principal responsabilidade é da contratada. Mas, Uhum. por exemplo, sei lá, a empresa não ressarce, abandona o contrato, enfim, ela vai ter as sanções e tudo mais, mas vai deixar, por exemplo, um prejuízo lá, sei lá, as rachaduras na casa dos moradores. Nesse caso específico, o município vai ter uma corresponsabilidade, porque quem que vai acabar arcando ali? Vai ter que ser o município. Eu Então, acho que daí por isso que fala dessa o município que seria responsabilidade. subsidiário, então, né? Mas Isso. se pegando a letra da lei, não fala nisso, né? Não. Não, eu acho que é mais jurisprudência isso. É. Eu É acho que é por isso. porque o último item, ele fala que responderá diretamente aos moradores. O município não vai responder diretamente aos moradores. Se a empresa não responder, provavelmente o município será acionado judicialmente, mas não é o município que tem Isso, que falar diretamente com os moradores. sim. Bom ponto de vista também. Cadê Mas a mesmo? D com certeza está correta, sem dúvidas. Vamos ver se alguém comenta alguma coisa daí. O professor aqui está falando que a responsabilidade da empresa não é subsidiária, mas direta e principal, né? Da Mas empresa, não fala sim. se a responsabilidade da. Não fala do município ser subsidiário, não. A lei nunca vai falar que o município é subsidiário. Uhum. Ela vai falar que o município não tem nada a ver com isso. Exatamente. O que é isso aí que o pessoal trouxe? Me complementou com coisa do artigo 140. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado pelo prazo mínimo de 5 anos, admitida a previsão de prazo de garantia. A gente está falando de garantia, né? Apesar de receber, não quer dizer que não vai ter que ter garantia, né? Ninguém comentou essa questão da administração subsidiária, não, mas com certeza deve ter alguma jurisprudência aí. Para a próxima aqui. Uma obra de engenharia a ser contratada por uma prefeitura brasileira irá requerer licenciamento ambiental, cuja obtenção, pelo desenho do programa, é de responsabilidade da administração pública. Segundo a Lei Federal 14.133, que dispõe sobre licitações e contratos, a licença prévia deve ser obtida antes da divulgação do edital, contratação das obras. A prévia deve ser obtida antes da consulta pública referente à contratação das obras. A licença de instalação deve ser obtida antes da assinatura do contrato. A licença de operação deverá ser obtida antes da ordem de início das obras. Licença de operação deve ser obtida antes da assinatura do contrato. Qual que vocês acham que é certo aí? Letra A, né? Ah, Letra A. Letra A, licença prévia Letra antes da da lei. divulgação do contrato. Artigo 115, parágrafo 4º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia cabíveis deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Isso gerou bastante comentário, hein? Queria entender porque deles. Ó, ainda sobre a anterior lá da responsabilidade subsidiária, peguei aqui, ó, IA. As pessoas jurídicas de direito público, privado, prestadores de serviços, responderão pelos Chat? danos, responderão pelos danos que os seus agentes, na qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso. Tá? Quando o dano é causado por empresa contratada, por exemplo, em uma empreiteira, prestadora de serviço,
O ente público só responde de forma subsidiária se ficar comprovada a falha na fiscalização do contrato ou escolher mal a empresa contratada, tal. Se o município fiscalizou adequadamente e não teve culpa, a responsabilidade é exclusivamente da contratada. Então, é alguns casos específicos mesmo, né? Tipo, tem uma falha de fiscalização ali. Aí, realmente, ela tem uma culpa, vamos dizer, subsidiária. Ela tem uma responsabilidade subsidiária. Eu já tinha visto já por isso que fiquei encanado. Então, tem casos específicos que sim, a administração vai responder subsidiariamente. E aí vai depender da justiça, isso, né? Acho que o seu áudio tá cortando, João. Eu acho que isso aí vai pra justiça se tiver alguma coisa assim, sabe? Ah, sim, com certeza. Eu sabia que ela não responde subsidiariamente quando não envolve mão de obra, fornecimento de mão de obra exclusiva, mas não sabia se aplicava a essa questão dos danos. Então, Pensando se na for mão de prática, obra né, exclusiva, a administração, se ela falhar ali no contrato de uma forma que seja explícita, que ela consiga comprovar que teve culpa naquela ação, por exemplo, sei lá, o fiscal corrupto ali, que acabou impactando, gerando danos, e aí a empresa foi lá e fez tudo cagado, e o fiscal corrupto e não fez o que tinha que fazer, então vai ter uma responsabilização ali, né, também. Mas lógico que o caso de principal, corrupção, quem com vai ter que certeza, mas rever na os questão danos de execução. Sim. Eu acho que aí cai na justiça, né? Acaba indo para a justiça desses casos aí. Vai Realmente. perícia, né? Certamente. Uhum. Sim. Bom, uma última questão aqui que eu peguei. Considere que determinada Secretaria de Estado tenha celebrado um contrato para a construção de um prédio público e no curso da execução tenha sido identificada pelos órgãos de controle a subcontratação de empreiteira para a execução de toda a parte hidráulica do prédio. Tal circunstância constitui prerrogativa da contratada, cabendo apenas comunicar previamente. Acho que a gente já leu isso, né? Está falando do que da empresa contratada terceirizar o serviço? Não, acho que teve isso mais para trás, não teve? Não, depois eu vou falar de subcontratação também. Ainda vai falar? Vai. Então deixa para depois isso aqui. Mas não sei se isso daí é o assunto. Já estamos aqui, vou tentar fazer ela, né? Então, Secretaria de Estado tem celebrado um contrato para a contratação de um prédio público e no curso da execução tem sido identificada pelos órgãos de controle a subcontratação de empreiteira para a execução de toda a parte hidráulica do prédio. Tal circunstância constitui prerrogativa da contratada, cabendo apenas comunicar previamente a contratante para assegurar que a subcontratada não possua em seus quadros pessoas vinculadas à administração pública. Afigura-se ilegal, eis que a legislação não admite subcontratação total ou parcial do objeto do contrato administrativo, sob pena de burla ao procedimento licitatório. Não constitui necessariamente infração por parte da contratada, eis que é possível subcontratação parcial do projeto, nos limites autorizados pela administração pública e mediante comprovação da capacidade técnica do subcontratado. Independe de autorização da administração pública e somente será regular se a contratação tiver ocorrido com dispensa de licitação, em função de notória especialização do contratado. Afigura-se ilegal, eis que somente se admite subcontratação em contratos de prestação de serviços, sendo expressamente vedada para parcelas do objeto em contratação de obras. O que vocês acham aí? Acho que C, né? Eu Essa estaria tá mais C. bonitinho. A gente já falou de subcontratação lá atrás também, na parte de habilitação. Só que agora vai falar de novo, na parte já de execução, né? Artigo 122, na parte que você vai ler agora. É. Execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades, o contratado poderá subcontratar obra ou serviço até o limite autorizado. Tá, beleza, sem dar spoiler, então,
Só que o que a gente viu lá Vamos na parte de seguir aí agora. habilitação, que pode subcontratar até 25% do valor global da obra, né? Só que Oi? isso daí foi na parte de habilitação que a gente estava vendo, né? Hum, Só que eu vi um novo entendimento, né? Vi com os colegas um novo entendimento, porque não estava muito claro sobre esses 25%. Porque esses 25% está na parte de habilitação. A empresa tem que hum. comprovar na fase de habilitação e já executou 25% da obra, alguma coisa assim. É mais ou menos isso que eu estou lembrando, né? E Hum. para poder ser habilitada. E não na execução, que a gente está meio que vendo que é a parte da execução, vai exigir que na execução ela possa subcontratar até 25%. Aí a administração é que vai definir a porcentagem que ela pode subcontratar. Não é Uhum. necessariamente 25%. A lei não define a porcentagem que a administração vai definir, né, para que possa subcontratar. Mas para Uhum. habilitação, ela tem que comprovar que ela subcontratou até 25% da obra. Uma coisa assim. Beleza. Esse é o Aqui. entendimento novo que a gente está tentando esclarecer lá, porque não está fácil, né? Porque a gente já fez várias reuniões sobre isso também. Não ficou muito claro, não, mas agora está clareando. Então, obrigado, João. Vamos para a Nada, valeu última, aí. para a minha parte de Valeu, João. Obrigado. continuação. Deixa eu abrir aqui. Daí os colegas presentes, daí quinta-feira a gente faz também a discursiva, né? Pega uma discursiva, tem lá no Drive lá várias discursivas, ou pode pegar outras também se achar, e a gente pega e faz aqui junto, né? E nas terças a gente está estudando toda a lei de licitação, agora está na parte de contratos. E quem tiver interesse em pegar uma parte também, é só falar comigo. É, isso aqui não faz parte. Cadê o... É isso aqui. Então, vamos lá. A minha parte é o 121 até 123. 121 até o 123 nessa parte. É, minha tela está aparecendo para vocês, né? Assim, André, Sim? aparecendo aqui. Ok. Beleza. Então, a gente está na parte de contrato administrativo, vimos tudo isso aqui, formalização de contrato, garantia, alocação de riscos, prerrogativas da administração, duração dos contratos. Agora estamos aqui na execução dos contratos, né? Vou finalizar essa parte da execução dos contratos. Antes de começar, eu peguei aqui uns exemplos, né, só para clarear um pouco antes de ler a lei, fica mais fácil. Na execução dos contratos, responsabilidades e garantia. A gente chegou a falar um pouco agora há pouco, né? A gente fala um pouco de responsabilidade. Tem um exemplo que a IA forneceu aqui. Contrato de limpeza com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, um exemplo, uma prefeitura contrata uma empresa para serviços contínuos de limpeza com funcionários dedicados exclusivamente ao contrato. Ok. Aplicação. A administração, agora é sobre responsabilidade, tá? A administração pode ser solidariamente responsável pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos trabalhistas se não fiscalizar corretamente. Ok? O que a gente estava É, discutindo aí. é isso aí que eu Uhum. falei agora. Quando tem mão de obra Exatamente. exclusiva, ela pode responder. Exatamente. É solidariamente responsável e subsidiariamente pelos trabalhistas se não fiscalizar corretamente. Para se proteger, daí nesse caso, ela pode exigir seguro garantia para verbas rescisórias ou comprovação mensal de pagamento de salários em cargo. Tem outras coisas além disso aqui, né? Esse aqui citou só dois, né? Um outro exemplo, criação de conta vinculada para verbas trabalhistas. Um exemplo, município contrata vigilância patrimonial com dedicação exclusiva. A administração pode
exigir que o contratado deposite valores mensais em uma conta vinculada para cobrir férias, 13º e verbas rescisórias, né? Esses valores são impenhoráveis, ou seja, não pode ser utilizado para outras coisas, somente para esses casos aqui, né? Para cobrir férias, 13º e verbas rescisórias. E só pode ser usado para esses fins previstos, né? E o terceiro e último exemplo, pagamento direto de verbas trabalhistas em caso de inadimplência. Exemplo, a empresa contratada não paga os direitos trabalhistas dos vigilantes. Daí, a administração pode, conforme previsto em contrato, pagar diretamente os trabalhadores e descontar esses valores do pagamento devido à empresa. Isso evita ações judiciais e protege os trabalhadores sem transferir a responsabilidade integral à administração. Então, a gente viu aqui que essa parte do artigo 121 vai falar da responsabilidade na área trabalhista, né, previdenciárias, e a administração também ela vai fazer alguma coisa para evitar esse prejuízo, né, dela ter que tirar do bolso para pagar os funcionários, né, os direitos trabalhistas. Então, vamos lá. Artigo 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Ok. Só que tem a exceção dos casos de dedicação exclusiva, né? Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 2º desse artigo. O parágrafo 2º é esse daqui. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Então, como a administração ela poderá responder solidariamente e subsidiariamente, ela pode fazer algo para se proteger, né? Parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, detalhe, a palavra poderá, não é uma obrigação. A administração, ela pode exigir, se ela não quiser, ela não exige, só que ela vai assumir esse risco também, né? Então, ela poderá, entre outras medidas, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. A gente viu um pouco disso daqui, que tem caução, fiança, seguro-garantia e falta um quarto lá, né? Você lembra? E não está aqui. Eu falei, é o calção do Isso aqui STF. no caso das propostas, né? Tá falando. Isso que a gente viu da semana passada, né? Das garantias, né? Eu falei calção do STF, então seria calção, o S é o seguro, o T é o título, é o que não está aqui, e o F é a fiança. Então, o título não está aqui. Pode exigir calção, fiança bancária, seguro-garantia, né? Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato, né? Efetuar depósito de valores em conta vinculada, e como a gente viu no exemplo, a administração pode exigir que isso tem que estar previsto no contrato, né? Que a administração pode exigir que a contratada ela deposite mensalmente valores, né? Para cobrir. Aqui a gente, onde eu trabalho, o que é feito e colocado em prática é esse inciso 2 aí. Só é liberada a emissão da nota fiscal quando a empresa apresentando a quitação das obrigações trabalhistas. Ah, sim, tem que estar em dia, né? Sim. Depois que ele Exatamente. apresenta as documentações, aí a parte que libera a emissão da nota fiscal. Senão nem É, libera a emissão da nota.
Se não tiver em dia, daí ocorre o quarto aqui, né? Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado, né? Estando em dia, ok. Se não tiver em dia, vai deduzir do pagamento. Então, tem mais a quinta aqui, a última. Estabelecer que os valores destinados a férias, 13º salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Então, são esses casos aqui que a administração poderá, né, poderá estabelecer em contrato, mediante disposição em edital ou contrato, pode ser um dos dois, né? Pelo visto, não é obrigatoriamente ter nos dois, né? Ela pode exigir essas garantias, essas responsabilidades por parte das empresas para serviço contínuo, né? Com dedicação exclusiva de mão de obra, ok? Parágrafo 4º. Os valores depositados na conta vinculada a que se refere no inciso 3, do parágrafo 3º, são absolutamente impenhoráveis, ou seja, ela não pode ser usada para outros fins, é somente para essas obrigações trabalhistas, né? Quinto, o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212. Essa lei aqui fala do INSS, fala das regras, né? Da porcentagem e tal. É 11% que eu vi lá que tem que destinar para contribuições previdenciárias, né? Bem, então esse foi o artigo 121. Ok? Se tiver alguma questão, alguma dúvida que ficou para trás, pode ficar à vontade para comentar. Estamos aí para ajudar a elucidar. Agora, sobre contratação, né? O artigo que vai ser o artigo 122. Eu peguei uns exemplos antes. A gente já falou sobre subcontratação, né? Que a empresa ela não consegue executar determinadas tarefas, então ela pode subcontratar partes da obra, né? Subcontratação parcial de obra pública. Uma empresa vence a licitação para construir uma escola municipal. Ela pode subcontratar a parte elétrica e hidráulica desde que isso esteja autorizado pela administração e o subcontratado comprove capacidade técnica. Então, só guardar bem, né? A subcontratação ela não é obrigatória. A administração não tem que exigir subcontratação. Ela pode exigir, né? Ela pode exigir. Um exemplo 2, vidação por conflito de interesses. O contratado quer subcontratar uma empresa cujo sócio é irmão do fiscal do contrato. Então, aqui entra na parte do conflito de interesse, né? De parentes, especialmente parentes, que estão envolvidos, parentes, sócios, entre outros, né? Até peguei um exemplo aqui. Vamos continuar. Então, isso é proibido, pois há vínculo de parentesco até 3º grau. Na lei, a regra é até o 3º grau, né? Com agente público envolvido na licitação da fiscalização, essa vedação deve estar expressa no edital, né? Então, é obrigatório estar expresso isso aqui no edital. Até 3º grau não pode ter relação do agente público, a fiscalização, com quem está contratando o serviço, né? Até coloquei uns exemplos aqui, mas depois eu vou ler a lei, mais fácil, para citar, para pegar esses exemplos aqui, mais fácil. E parágrafo 3º, o exemplo 3º, né? Restrição à subcontratação no edital. Em um contrato de serviço de TI, a administração, um exemplo, né? A administração quer garantir que o contratado execute diretamente os serviços críticos, né? A aplicação edital pode restringir ou proibir a subcontratação de determinadas partes do serviço, conforme parágrafo 2º, para garantir qualidade e controle. Então, vamos ver o que diz a lei. O artigo 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
o contratado poderá subcontratar partes da obra. Ele não pode subcontratar a obra em 100% da obra, né? Do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela administração. Aqui não fala qual é a porcentagem. Não fala. A administração que vai definir. A gente viu lá atrás, conforme eu comentei, na parte de habilitação, esses 25%, e não é na parte de execução, é a parte de habilitação. Ela tem que comprovar esses 25%. Né? Parágrafo 1º. O contratado, se eu não me engano, tem uma outra lei que fala de até 30%, né? Não estou lembrado. E pode exigir até 30%. Parágrafo 1º. O contratado apresentará à administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. Né? Então, por exemplo, a parte de elétrica, a contratada ela vai construir a escola, no exemplo. Né? Ela vai construir a escola, mas ela não vai fazer a parte elétrica, ela subcontrata esse serviço. Ela passa para uma outra empresa para poder fazer a parte de elétrica. E a outra empresa tem que providenciar toda a documentação, né? Ok? Parágrafo 2º. Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. Ou seja, como ela não é uma obrigação, pode ser que ela não seja exigida, né? Parágrafo 3º. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil, com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral, por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente na edital de licitação. Então, voltando lá ao que eu tinha falado, né? São relações que podem gerar conflitos de interesses, como a parte técnica, que já trabalharam juntos em projetos semelhantes. Então, isso daqui gera conflito de interesses, né? Deixa eu aumentar aqui. Na parte comercial, tiveram negócio, por exemplo, fiscal do contrato, fiscal da obra, e mais quem trabalha, quem executa, e já tiveram negócios em comum. Econômico-financeiro, um é sócio, investidor do outro. Trabalhista, já foi ou é empregado. E civil, tem contratos entre si, por exemplo, aluguel, prestação de serviços. Então, por haver conflito de interesse, a empresa não poderia, não sei como é que faria. Pelo menos o fiscal ele não poderia fiscalizar, né? Não poderia fiscalizar essa obra, ou então a empresa não poderia participar. Seria algo assim, né? Ok? Então, esse é o 122. Execução dos contratos. Para finalizar o 123, a administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos redigidos por esta lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. Então, havendo solicitações, havendo reclamações, né, a administração ela precisa dar uma decisão. Claro que tem certas coisas que não são pertinentes, ou então é só para encher linguiça, então ela não vai levar em consideração, né? Parágrafo único. Salvo disposição legal, cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a administração terá o prazo de 1 mês para decidir a admitida prorrogação motivada por igual período. Então, qualquer solicitação ou reclamação, a administração ela vai ter 1 mês para dar uma decisão, uma resposta, né? E pode ser prorrogada
por igual período. Ok? Aqui um exemplo aqui, pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Situação, a empresa contratada solicita reajuste por aumento inesperado no custo dos insumos, né? A administração deve analisar e emitir decisão formal sobre o pedido dentro de 1 mês após a instrução completa, podendo prorrogar por mais 1 mês com justificativa. Não pode simplesmente ignorar ou deixar sem resposta. Ok? Eu mandei a IA criar umas discursivas sobre o que a gente viu hoje, só para dar uma revisada rápida. Vamos tentar responder elas aqui, para ver no que dá. Vamos lá. A questão número 1. Explique a responsabilidade da administração pública em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários nos contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme na lei, e indique quais situações essa responsabilidade pode ocorrer. Então, qual que é a responsabilidade da administração pública nesses casos? Ela tem alguma responsabilidade? Previdenciário é solidário e trabalhista é subsidiário, não é isso? Isso? Quando se trata de previdência, né, da INSS, aposentadoria, aí Caso de falhas de fiscalização. Situações. não necessariamente, pode ser que a Responsabilidade empresa ela pode dê ocorrer. calote. A empresa ela dá calote, ela não quer pagar as contribuições, daí vai sobrar para a administração, né? A administração tem que fazer alguma coisa para poder. E se não tiver dinheiro, não exigiu garantia nem nada, daí vai sair do bolso da administração. Daí por isso que é solidário, né? E subsidiário, eu estou tentando entender a diferença entre solidário e subsidiário, né? Solidário é em conjunto, e subsidiário ele pega a responsabilidade depois, né? Se seria isso, né? Agora, indique em quais situações essa responsabilidade pode ocorrer. Você lembra? Foi isso que eu falei da parte de fiscalização, né? Na falha da fiscalização. Vamos lá, então. Vou tirar aqui. Ó, a regra geral do 121 é que somente o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Só que quando se trata de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva, a administração poderá responder solidariamente, nos casos dos encargos previdenciários, e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, né? Desde que fique comprovado falha na fiscalização. Isso mesmo. Falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Essa previsão busca proteger os trabalhadores e garantir que a administração cumpra seu dever de fiscalização. Muito bem. Lá, próxima, questão 2. Descreva 3 medidas que a administração pode adotar para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado em contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Acho que se toma 5, né? São 5 incisos. Vocês conseguem lembrar o que a administração pode exigir, o que ela pode fazer para poder garantir, né, a execução? Garantia contratual, né? Isso, tem calção, ou fiança, ou seguro garantia, de né? pagamento dos encargos, né? Não sei exatamente aquele exemplo que eu falei. Quem lembra mais? Depósito em conta vinculada. Isso, pode ser. Ela não fala aqui depósito mensal, ela fala só depósito em conta vinculada, né? Quem lembra de mais alguma coisa que a administração Tinha pode um que exigir? era, no caso de inadimplemento lá da cargos, tinha uma ressalva, né, para poder corrigir isso. Eu acho que era muito preciso. Não entendi o que você falou. Era um deles era exigir o comprovante do pagamento, né, das
Ah, dos sim, encargos, verdade. né? E aí, É, no caso de aí o último era no caso de inadimplemento disso, tinha uma forma de contornar a situação, que agora eu não lembro qual que era. vai descontar do quê? É descontado da folha de É pagamento. descontado do serviço. Isso. Daí tem a Do, do, última que é mais do- chatinha. da nota. Isso. Aí tem a última que é meio chatinha de lembrar. Mas vamos ver aqui a última aqui, ó. Estabelecer que os valores destinados a férias, 13º, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados que participarem da execução do serviço contratado serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Eu não entendi direito isso aqui, mas se vocês Eu entenderam, fica à também não vontade para entendi não, viu? comentar, né? Eu não consegui compreender. Ocorrência do fato gerador. Não, se houver caso de férias, né? Eu entendi assim, se tiver caso de férias, 13º a ser pago, ausências legais, entre outras verbas decisórias, alguém tem que pagar. Quem que vai pagar? A contratada, né? Mas se a contratada não pagar, vai sobrar para a administração. Eu acho que é tipo, enquanto ela não fizer o pagamento, ela tipo, pagou as férias, pagou 13º, as verbas rescisórias, tudo mais, aí a administração paga. Enquanto isso, ela não teve essa Uhum, comprovação. Acho que faz nesse sentido. exatamente, né? Então, daí os outros quatro é calção, fiança, o seguro, né? Posse exigida. Quitação das obrigações trabalhistas para condicionar o pagamento, né? Mediante quitação das obrigações trabalhistas, depósito em conta vinculada e, em caso de inadimplemento, será deduzido do pagamento. Tudo bem. Essa foi a questão 2. Aqui citou 3, né? Que foi pedido 3, mas tem mais outros 2, ó. Ok? E a última, quais são as condições para que o contratado possa subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento, conforme o artigo 122, e inclua na resposta a vedação quanto a vínculos com agentes públicos e a exigência de constar no edital. Acho que a CESP não ia falar desse jeito, não. Ela ia entregar a resposta, né? É. Uhum. Mas daí na primeira, quais são as condições para poder subcontratar parte da obra? Não pode ser atividade crítica, não é isso? Atividade crítica? Eu não lembro, eu tô Não chutando. pode ser a atividade principal. Eu sei que, tipo, bom, Principal, aqui pelo é isso. menos é isso. Não pode ser, por exemplo, você tem uma contratação para fazer um muro extenso lá de 1 quilômetro e tal. E aí tem algum detalhe lá, sei lá, tem as pingadeiras, aí tem a fundação, tem a alvenaria. A alvenaria é grande parte, pensa assim, os blocos ali, a parte de Eu não alvenaria, posso é ser grande parte. itens Eu não posso relevantes, né? subcontratar ela. É isso, itens Isso. relevantes. Boa Não foi falado hoje, palavra. mas foi falado outra vez, né? Itens relevantes Foi. não poderia subcontratar, né? Ele tem Mas eu acho que que. essa questão que está mal formulada, né? Ele já entregou tudo, né? Pode Mas subcontratar parte da obra, né? o subcontratado ele tem que ter capacidade, né? Técnica. É, Isso. é provada, né? Tem que comprovar para a administração, né? É o contratante tem que comprovar que o subcontratado tem capacidade técnica para isso, né? Aqui a gente usa para parcela mais específica, sabe? Tipo, tem que fazer um drywall ali, algo mais difícil, né? Mais restrito ali. Então, precisa de uma especialização e tal, aí aceita a subcontratação, dentro de um limite também. É. Também a administração, ela que não fala quanto que ela pode subcontratar, ela poderá subcontratar, mas não fala a quantidade. Ela pode também não subcontratar, né?
E a outra parte que inclua na resposta a vedação. E essa vedação? Como é que funciona essa vedação quanto a vínculo de agentes públicos? É no Os Pode ter casos conflito de de... interesse, parente até terceiro grau, né? isso, terceiro grau. que mais? Além de parentes. É, Conflito de interesses, que aí tem que é ser, aqueles... vai entrar sócio, Relação comercial. investidor. Tem um exemplozinho que eu coloquei aqui, né? Comercial, Uhum. civil, trabalhista, econômico, financeiro, né? Técnico. Então, resposta é vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que tenha vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão contratante ou com o agente público que atue na licitação, fiscalização ou gestão de contrato, bem como o cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau desses agentes. Essa vedação deve constar expressamente no edital. Ok? E finalizamos essa parte. Daí deu 9h30 agora, a gente continua, falta mais uma parte, a gente continua na semana que vem, tudo bem? Beleza. Tranquilo. Tá Beleza, certo. Então, obrigado aí, pessoal. Boa noite. Valeu, 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 pessoal. boa noite, obrigada. Valeu, boa Até noite. Até mais. quinta-feira. Tchau, tchau.